Oi, eu sou o Otávio e hoje eu tô aqui então para dar continuidade ao projeto Ler para quem não pode ler, dessa vez com O Pequeno Príncipe. Vale lembrar que a gente está fazendo duas leituras simultâneas aqui, O Pequeno Príncipe e Harry Potter e a Câmara Secreta. Todos os vídeos de Harry Potter e a Pedra Filosofal já estão postados e também temos as playlists dos outros projetos, os projetos Terra do Nunca e o projeto Sarau. Hoje a gente vai ler os capítulos 14 e 15 do Pequeno Príncipe e depois vamos comentar um pouco sobre eles, tá certo? Vamos lá! O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e o acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudesse servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, porém, é a estrela ou a flor que adormecem. É uma ocupação bonita. E é útil porque é bonita. Quando abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? Eu executo uma tarefa terrível. É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. Que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o príncipezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a fronte num lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais depressa. E o regulamento não muda. E então? Disse o príncipezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ai, que engraçado! Os dias aqui duram 1 minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O príncipezinho considerou-o e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pôres do sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor. Pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás, e o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio, disse o príncipezinho. Não há remédio, disse o acendedor. Bom dia. E apagou seu lampião. Esse aí, disse para si o príncipezinho ao prosseguir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda. Era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os 1440 pôres do sol em 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. O 6º planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho.
Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou-lhe um olhar, em torno de si, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades? E rios? E desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecerem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados vêm dobrado. Então, o geógrafo anotaria 2 montanhas onde há uma só. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vens de longe, tu és um explorador, tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para cobrir a tinta que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Onde eu moro, disse o príncipezinho, não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões. 2 vulcões em atividade e 1 vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam de fora da moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o príncipezinho. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões sejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de próxima desaparição. Minha flor está ameaçada de próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o príncipezinho, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Foi o seu primeiro movimento de remorso. Mas retomou coragem. Que me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo. Goza de grande reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na flor. Bom, esses foram então os 2 capítulos de hoje. E aqui a gente continua, né, nessa jornada do príncipezinho pelos planetas, né? Então, se antes o príncipezinho ele tinha conhecido personificações, né,
da mania de grandeza, da vaidade, do vício e do homem de negócios, aqui ele conhece então esses dois personagens que são aí o acendedor de lampiões e o geógrafo. E trazem também reflexões importantes, mas que, ao meu ver, talvez são um pouco mais complexas, assim, porque não são de todo personagens maniqueístas, né? Isso é bacana do livro. Apesar de serem personificações, de você entender um pouco as críticas do autor, não são personagens 100% do bem, 100% do mal, temos um vilão, um mocinho. Não é nada disso. São personagens que representam aí uma reflexão sobre algo da vida, né? Então, esse acendedor de lampiões, por exemplo, que o próprio príncipezinho reflete, né, que dentre todos aqueles que ele conheceu, seria o único que ele faria uma amizade, porque ele pensa, o acendedor, ele pensa em alguma coisa que não ele mesmo, né? E aí fica mais uma vez essa ideia recorrente de que os adultos, né, acabam pensando mais em si do que nos outros, né, na maioria das vezes, e acabam se preocupando com questões que são ditas importantes, mas que são construções do que seria esse importante, né? Que nem só isso é importante, que existem tantas outras coisas que são tão importantes quanto na vida e que não são. E essa questão do acendedor de lampiões, de continuar cumprindo com aquilo que é a sua tarefa, né? De não renunciar à sua tarefa, por mais que o planeta gire cada vez mais rápido, ele fique cada vez mais atarefado, né, em acender e apagar os lampiões com mais frequência, ele não deixa de fazer isso porque aquela é a tarefa dele naquele planeta. Isso é muito interessante de ver. Então, essa questão de até quando resistir e ter essa resistência, essa resiliência, né, do que ele pode fazer ali, sendo o único habitante do planeta e tendo a tarefa que ele tem. E já o personagem do geógrafo é complicado, assim, me parece, eu não sei se é polêmico, que ele personifica aqui alguma questão no sentido do conhecimento científico, né? E coloca em xeque essa questão do que é o conhecimento científico e do que é o conhecimento adquirido através de uma prática, assim, da vivência do dia a dia, né? Essa questão, né, do que é mais importante, do que tem mais peso. O geógrafo que sabe onde ficam todas as montanhas, os rios, os desertos, mas que ele não sai da sua escrivaninha, que ele não sai ali desse mundinho de si mesmo para conhecer o que de fato ele estuda. E em contraponto com essa figura do explorador, que é aquele que vive e que conhece essas coisas para serem depois passadas para o geógrafo, para serem descritas. Uma das passagens, das frases que mais me chamam a atenção nesse capítulo, né, do geógrafo, é depois que o príncipezinho começa a perguntar sempre a mesma coisa, né? Perguntar o que significa a palavra efêmera, que ele diz que pergunta mais uma vez e diz que ele nunca renunciara a uma pergunta que ele tivesse feito. Isso é bem interessante, né? Porque é muito inato da criança, né? A criança que tem essa questão de perguntar os porquês de tudo e querer saber como funciona tudo, essa curiosidade de saber como funciona o mundo, essa questão que está ligada a uma pureza infantil, né? De querer conhecer as coisas que estão à sua volta. E logo depois, mais uma passagem muito bonita, que é quando é a primeira vez que ele se acomete pelo remorso, né? De ter deixado a flor dele, que é efêmera, e que, portanto, ela vai deixar de existir logo. Que, portanto, ele se sente triste por isso, né? Por ter deixado aquilo que é tão importante para ele e que ele poderia ter dado ainda mais atenção. São capítulos muito bonitos, que continua aí com essa questão da pureza da criança e dessas críticas ao que as pessoas crescidas acabam se tornando, né? Dando importância para aquilo que não necessariamente é o mais importante, né? Por que uma página de um artigo científico ou de uma gramática ou dos números é mais importante do que uma flor? Por quê? Então, enfim, são passagens que são muito profundas, né? E que dão pra gente várias camadas de leitura e de entendimento. Essa foi a leitura de hoje, espero que você tenha gostado e continue aí acompanhando os vídeos. Obrigado aí para quem tem acompanhado, tem assistido e tem compartilhado com a gente. Já passamos de 400 inscritos, já chegamos a 500 inscritos e teremos surpresa nos 500 inscritos.
É isso. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.